Eu sempre tive muita dificuldade em redação e quando eu falo isso pra vocês e quando eu digo também que eu sei o que vocês sentem, é porque eu realmente sei. Eu sempre tive muita dificuldade, eu já passei na pele mesmo, eu sei o que é você pegar, por exemplo, uma folha de rascunho, um tema de redação que às vezes você até sabe o tema, mas quando você vai escrever, quando você vai argumentar, né, vai estruturar, você trava, você empaca ali, você fica parado, você nem sabe o que fazer. E aí, junto disso, tem o tempo, porque você também não pode fazer o dia todo uma redação, né? Por exemplo, quando você está fazendo Enem, alguma prova, um vestibular. Então, tem a pressão do tempo também que vai te atrapalhar em relação a isso. Então, é uma mistura de sentimento, de emoção. Você fica ali agoniado, frustrado, ansioso, querendo escrever, mas você não consegue. E às vezes você até escreve, olha ali aquele parágrafo, né? O texto que você fez, mas você não tem confiança de si mesmo. Você olha aquilo ali e você fica triste porque você sabe que vai vir uma nota baixa, porque você não conseguiu escrever um texto bom, ficou desorganizado, ficou uma bagunça, você não está ali confiante, né? Você escreveu só por escrever mesmo. É um sentimento que também não é tão legal, né? Eu digo nem só exclusivamente em relação ao resultado, né, a nota, porque, claro, a gente quer tirar mais de 900, mais de 800 na redação, mas com a gente mesmo, né? Pelo menos eu digo até por mim. Às vezes eu olhava aquilo ali e ficava muito triste, porque eu via, por exemplo, um amigo meu que tirava 800, 900, e eu pensava, pô, eu também não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, porque ele consegue e eu não consigo. Então eu ficava nesses questionamentos, né? E eu acho que foi a partir disso que eu comecei a buscar ajuda e um direcionamento para poder melhorar e sair, né? Como vocês já viram aí no título do vídeo, de 660 para 980 no Enem. E eu não quero deixar restrito aqui o vídeo só para quem vai fazer o Enem, mas para qualquer outro tipo de estudante também. Se você está estudando para um outro vestibular que não seja o Enem, ou até concurso também, né? Se você for concurseiro e precisa estudar redação e tem dificuldade e está começando agora do zero, eu quero te mostrar que, principalmente nesse vídeo, que é possível você sair de uma nota baixa, né? De um lugar, digamos assim, onde você não sabe de nada e que você tem dificuldade, que você precisa melhorar, para um lugar onde você realmente consegue escrever, tem o domínio da escrita, sabe argumentar, sabe relacionar os temas, sabe relacionar o tema com o repertório sociocultural, sabe estruturar a introdução, o D1, o D2 e a conclusão, coloca o agente social que é compatível com o que você argumentou e com o que você deixou, né, com um posicionamento crítico, digamos assim, no desenvolvimento. Então tudo isso é possível, mas basta você primeiro, antes de tudo, querer mudar. Porque também não adianta nada você querer ter bons resultados se você não faz por onde, se você não toma uma iniciativa. E foi isso que eu fiz. A primeira dica, e essas dicas que eu vou te passar aqui nesse vídeo, foram dicas que eu apliquei, que eu usei para poder melhorar em redação, né? Para poder sair de 600 para 900. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz, antes de tudo, como eu falei, foi buscar ajuda e ter um direcionamento, porque eu estudava por conta própria. Então, quando eu saí da escola, eu tinha muita dificuldade em redação. E eu inventei de estudar sozinho. Então, eu achava que eu ia conseguir estudar. Mas eu não conseguia, porque, primeiro, eu procrastinava muito e eu não tinha um direcionamento, eu não tinha um suporte, não tinha ajuda de ninguém. Então, era eu por mim mesmo, sabe? Então, era muito difícil. E, às vezes, eu fazia uma redação, eu não tinha com quem poder compartilhar, para poder ver mesmo os meus erros e acertos, para poder aprender e ajustar, né, toda essa questão da estrutura e tudo, porque na redação você aprende assim, você aprende com as correções, e aí depois, quando você faz a outra redação, você evita os erros que você cometeu na redação passada, certo? É basicamente isso, não tem segredo. Então, como eu não tinha um professor, alguém para poder me orientar e me guiar durante esse processo, foi muito difícil no início. E aí, depois de um ano, quando eu vi que o resultado não saía ali dos 600, né, na casa dos 600, eu vi que eu precisava realmente de uma ajuda, de um suporte. Então eu recorri a uma professora que era mãe de uma amiga minha, né? É mãe de uma amiga minha, não tenho mais contato com ela hoje em dia, mas ela me ajudou muito durante esse período que eu estudava para o Enem. Eu estou aqui misturando um pouco da minha experiência, mas caso você não tenha um professor de redação que possa te orientar e que você conheça, né, seu ciclo de amigos, não tem problema nenhum, você pode usar as próprias plataformas também aqui, o curso online, tem várias formas hoje em dia de você poder recorrer a esse suporte, esse direcionamento que podem te ajudar mesmo, né, nisso, caso você estude por conta própria, né, estude sozinho em casa, que foi o meu caso. Então eu fiz isso, né, eu enviava as redações, ela me passava o tema de redação, eu fazia a redação, enviava para ela e ela corrigia. Então a minha meta com isso, em ter essa rotina, não era só para manter a constância e ter uma âncora, digamos assim, né, um peso ali me puxando para sempre, toda semana, ter que fazer a redação e entregar para ela. Eu fiz isso também porque eu queria melhorar. Então, cada correção, né,
cada redação corrigida que eu recebia, a próxima eu sempre tinha que corrigir. Eu não podia fazer a mesma coisa que eu fiz na redação anterior, porque assim eu ia aprendendo, eu ia evitando os mesmos erros que eu tinha cometido nas redações anteriores. E foi assim que eu aprendi. Então, ela me passou os temas, eu enviava as redações. No início foi muito difícil mesmo, porque, como eu falei pra vocês, né, eu sempre tive muita dificuldade. Então, eu chegava num tema, por mais que eu soubesse o tema, eu não conseguia desenvolver. Eu não conseguia organizar minhas ideias no papel, eu não conseguia argumentar. E só o fato de eu ter essa constância, de ter esse hábito, de ter colocado isso na minha rotina, né, em ter que entregar pelo menos uma redação por semana para essa professora, isso me ajudou muito. Porque no início foi difícil, mas depois, né, eu acho que como tudo na vida também, quanto mais você faz algo, né, e fica ali repetindo, você consegue aperfeiçoar e melhorar nesse aspecto. E foi exatamente o que aconteceu. Então, essa seria basicamente a primeira dica e algo que eu te indicaria, né, que eu recomendaria no caso, que é você ter alguém para poder receber essas redações e você poder ter um contato ali, né, digamos assim, para poder ver o que você errou, o que você pode melhorar. Inclusive, gente, eu dou mentoria de redação hoje em dia, então se você quiser a minha mentoria, se você quiser me ajuda, se você quiser que eu leia essas redações e entregue também ela corrigida, é só falar comigo aqui no link da descrição, tá certo? Bom, vamos lá. Outra coisa que me ajudou muito também, modelo pronto. Eu sei que às vezes é um assunto um pouco polêmico isso, né, de modelo pronto, porque tem gente que não gosta, tem gente que não aprova, que acha que é muito simples, muito fácil e que não é garantia de nada. E o que essas pessoas dizem tem razão em partes, mas não 100%. Por que eu digo isso? Porque eu sou prova viva que com o modelo pronto dá sim para você tirar mais de 900. Inclusive, os 980 que eu tirei na redação do Enem foi usando o modelo pronto. Então tem como. Mas o que eu concordo com o que essas pessoas dizem é que só o modelo pronto não é garantia. E isso é verdade. Não quer dizer que só com o modelo pronto você vai tirar mais de 900, mais de 800 na redação. Por que eu digo isso? Porque a redação não é só o modelo pronto. Tem o tema da redação e tem a argumentação. A argumentação é muito importante, né? Muito importante, e eu vejo muita gente banalizar, deixar de lado a argumentação. Só prioriza, só deixa o foco mesmo no modelo pronto. E isso está errado. É uma via de mão dupla. Eu passando aqui para você o modelo pronto, né? Que inclusive aqui no canal tem vários que eu já passei, né? Mas também você vindo daqui argumentando e deixando seu posicionamento crítico bem claro e evidente no texto. E isso é muito importante. É essa mescla do modelo pronto com a argumentação que vai fazer você tirar mais de 900. No início eu não usava o modelo pronto, então eu enviava as redações para essa professora de forma aleatória mesmo, né? Com as citações que eu tinha guardado aqui no caderno, anotado. E aí com o tempo eu fui vendo que com os modelos prontos seria muito mais fácil para mim. Por quê? Porque primeiro, eu ia evitar erro ortográfico, o modelo já ia estar pronto, né? Então eu saberia que não tem erro nenhum ali, então a chance de eu tirar 200 pontos na competência 1, por exemplo, no Enem, seria alta, né? Então, primeiro motivo seria esse, eu ia evitar erro ortográfico. Eu também ia otimizar tempo na redação, porque o modelo já está pronto, então não ia perder tempo colocando no repertório sociocultural, pensando na estrutura, em projeto de texto, então já seria um problema menos, né? Tese também já estava pronta, e além de tudo isso, seria muito mais fácil para mim, porque a estrutura está pronta. Então eu só ia colocar o tema e ia focar, ia me preocupar de fato somente com a argumentação, que é o foco e é uma das coisas mais importantes no texto. E foi exatamente isso que eu fiz. Então essa seria a segunda dica que eu indicaria para você, né, caso você queira também melhorar em redação, é usar o modelo pronto. O modelo pronto vai ser um suporte, vai ser um material de apoio para você ter mesmo em mãos e te ajudar durante todo esse processo, né? Inclusive, já vou falar outra coisa aqui também, eu tenho 50 modelos prontos de redação, que é o meu material, né? Que eu construí durante todo esse tempo de estudo. Então, eu fui criando vários modelos prontos para poder usar em diversas ocasiões. Então, caso você queira também, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do material, tá certo? É o material do 0 ao 1000. Bom, gente, e a terceira dica, que me ajudou muito também nisso, em sair de 600 para 900 na redação, foi o treino, né? Como eu falei, ter essa rotina, ter esse hábito de ter que enviar uma redação toda semana, me fez ter uma constância e gostar de redação, porque é engraçado isso. E eu lembro disso, né? Como se fosse ontem. No início, né? A primeira redação que ela me passou o tema e eu comecei a fazer ali, eu queria chorar. Eu tinha muita dificuldade, eu não sabia. Eu demorei, tipo assim, 2 dias só para fazer a introdução, depois o D1, porque eu não queria enviar a primeira redação, uma redação feia e
toda errada, né? Isso, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, foi difícil para mim, foi um desafio, porque eu não gostava, nunca gostei de redação. Então eu sempre via com os olhos de, é um fardo, é um peso, eu não gosto, não quero fazer redação. Então, quando eu sentava para fazer uma redação, já era um sofrimento, né? Já era um sufoco para mim. E aí depois, com o tempo, quando eu fui vendo os meus resultados, né? Fui vendo que eu estava melhorando, que eu estava aumentando a minha nota, estava indo para 700, depois 800, aí eu falei, pô, então tá fazendo efeito, né? Tá funcionando. E eu comecei a me apaixonar, eu comecei a gostar mais ainda de redação, e isso me fez gostar de redação. Então, no início, né, como eu falei, e é exatamente o que me faz lembrar como se fosse ontem, é que antes eu não queria estudar, né, redação. E aí, depois de um tempo, quando eu estudava para o Enem, quando chegava no momento, no dia de redação, eu ficava feliz, eu ficava animado. Era a matéria que eu mais queria fazer, porque já não era mais um fardo, um peso para mim. Era uma diversão. Eu queria fazer aquela redação, eu queria produzir um texto. Então é isso, né? Quanto mais você treina, quanto mais você pratica, quanto mais você estuda a argumentação, é muito melhor. E estudar argumentação é na prática, é que nem matemática. Não tem segredo, não tem erro, é você treinar mesmo. Pega vários temas de redação, eu fazia isso, eu pegava vários temas de redação e eu chegava só no desenvolvimento. Eu não fazia a redação toda, então eu só pegava o desenvolvimento, né, em alguns dias, e estudava só a argumentação. Então eu pegava um tema e criava lá a argumentação, explicava, colocava o porquê, né, a causa do problema, a consequência do problema, a consequência da consequência. Eu falava do agente social, o que o agente social tinha que fazer e o porquê ele não faz. Então eu ia fazendo tudo isso. Eu ia argumentando e depois, quando eu ia fazer a minha redação para poder entregar para a professora, isso me ajudava bastante, né, porque eu já tinha um bom domínio da argumentação e da escrita. Uma outra coisa também, gente, caso você não tenha condições para poder ter um professor para poder te guiar, né, para poder... Não, o professor que eu digo é só para corrigir mesmo a sua redação. Não precisa ser aquele professor para te dar aula e nada disso não, porque hoje em dia, principalmente, claro, se tiver, ótimo, melhor ainda. Mas se você não tem condições e se você não tem como, aqui no YouTube mesmo tem várias aulas, tem várias videoaulas aqui no meu canal, em outros canais também, né? Aulas gratuitas que você pode assistir tranquilamente, falando sobre as competências, sobre as estruturas da redação, como argumentar melhor. Então, assim, tudo isso já tem aqui disponível, graças a Deus, na internet, né, de forma gratuita. Mas seria um bônus, seria um plus, né, digamos assim, caso você tenha condições para poder ter um professor e que ele possa, né, te orientar e te guiar. Mas caso você não tenha como, né, em relação a isso, na parte teórica de estudo, tem aqui o YouTube. Se você precisa de alguém para poder enviar suas redações e receber elas corrigidas, tem vários grupos de estudo, né, onde você pode entrar e participar. Eu esqueci o nome de alguns que tinham quando eu estudava, mas eu acredito que ainda tem hoje em dia muitos grupos que você pode enviar sua redação e receber corrigida. Tem várias plataformas também que você pode enviar de forma gratuita, então é só você pesquisar, dar uma olhada com calma, com atenção, que eu tenho certeza que você vai encontrar e que pode te ajudar também. Lembrando, como eu falei no início do vídeo, que eu corrijo redação também, né, eu dou mentoria de redação, eu ajudo nisso. O meu método de estudo é exatamente esse, exatamente o mesmo que eu fiz também para poder ser aprovado e para poder tirar mais de 900, porque para mim o foco está mais no estudo ativo, em fazer redação, não tanto nessa parte teórica de estudo passivo, de só ver vídeo aula. É claro que é importante, mas não é o foco, né, não é o meu foco 100%, porque o que me fez melhorar mesmo em redação foi o estudo ativo, porque antes eu só tirava 600, né, e eu acho que em grande parte um dos motivos era exatamente esse, porque eu só ficava no estudo passivo, só vendo vídeo aula e achava que isso ia me ajudar em algo. E pelo contrário, o que me ajudou mesmo foi o estudo ativo, foi fazer texto, foi treinar, foi ter justamente essa rotina, essa constância no meu dia a dia. Mas é isso, o meu método de estudo é esse. Então, se você quiser participar da minha mentoria de redação, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá certo? E é só você entrar em contato comigo, porque eu vou ter o maior prazer de poder corrigir as suas redações e de criar um cronograma pra gente poder estudar junto, tá bom? Então é isso. Confia, vai dar tudo certo, estuda e aproveita e me acompanha, não só aqui no YouTube, mas também nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, para poder me acompanhar e ver os outros materiais de estudo, tá certo? Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas no mais é isso. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.